falar no governo de São Paulo, o governador se mantém em absoluto impopularidade nas redes sociais. A gente chama agora o repórter David de Tarso. David, boa noite. Nessa pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira, há mudanças nas primeiras colocações. Quais são os detalhes? Bem-vindo. Olá, muito boa noite a todos. Pois é, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece na liderança absoluta, então, dessa pesquisa que mede justamente, a popularidade dos gestores, dos governadores de todos os estados brasileiros. E são 175 pontos avaliados nessa pesquisa, até citações de que forma que estão as interações envolvendo os nomes dos governadores. E isso avalia até mesmo todas as redes sociais, Diariamente eles fazem esse levantamento da pesquisa Quest. E em relação a Facebook, Instagram, o X, que é o antigo Twitter, em relação ao Google, enfim, as mais diferentes percepções. O governador de São Paulo, então, aparece na liderança absoluta, mas ele cresceu pouco em relação ao mês passado em nível de pontos, apenas 2,5 pontos. O governador Tarcísio de Freitas está com 75,6. Na sequência, em segundo lugar, aparece o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, com 61,5 pontos. Uma observação do Eduardo Leite é que ele obteve o maior crescimento de um mês para o outro, mais de 33 pontos. Por quê? Tiveram alguns fatos envolvendo o nome do governador, como, por exemplo, infelizmente a gente mostrou aqui na Jovem Pan, o ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estava fora do país. Por isso, as ações, até mesmo de ajuda às famílias atingidas na chuva, foram coordenadas pelo governador Eduardo Leite, do PSDB, e o nome dele apareceu, então, crescendo, fazendo crescer a popularidade do governador do Rio Grande do Sul. Romeu Zema, de Minas Gerais, aparece na terceira colocação com 56,3 pontos. A gente mostrou também que ele esteve presente no evento do LIDE, nesta segunda-feira aqui em São Paulo. O nome dele tem sido bastante cogitado também para a presidência da República, apesar dele falar que não quer ser eleito, ser ele o nome, mas sim ajudar a apoiar um nome envolvendo a direita. Na sequência, em quarto lugar, aí já no segundo quadro, para quem nos acompanha pela TV, aparece a Raquel Lira, do Pernambuco, com 48,9 pontos. E na quinta colocação, o Éder Barbalho, do Pará, com 41,2 pontos. Então, são pesquisas importantes, que revelam aí a popularidade dos governadores, e hoje as pessoas interagem realmente pelas redes sociais, fazem pesquisas no Google, enfim, nas mais diferentes plataformas digitais, e os governadores também conseguem obter ali uma observação, até mesmo para ter um termômetro se tem confiabilidade ou não, para se manter nas primeiras posições, e assim também os partidos perceberem, quais vão ser os nomes indicados, já pensando nas eleições de 2026, porque muitos dos governadores falam assim, não, prefiro apoiar um nome, não será eu, como por exemplo o governador aqui do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirma que está pensando na reeleição, que pensa em governar nesses 4 anos do estado de São Paulo, não pensa na presidência da República, mas, visto a popularidade do governador, também são observações que devem ser feitas envolvendo o nome dos mais diferentes gestores públicos. Eduardo Leite também, que já está no segundo mandato, também pode ser um nome cotado aí para a presidência da República. Então todas essas movimentações, essas percepções, elas são importantes, Thiago. Esse panorama, e a gente já pensando em 2026. Até já, David de Tarso. Bom, e ainda falando sobre essas possibilidades para 2026, o xadrez político, eu trago aqui a Dora Kramer. Ô Dora, ontem você já falava do Tarcísio, que ele desconversa sobre a possibilidade de se candidatar à presidência da República, mas eu queria saber de você o seguinte, o político, quando vê no papel os números favoráveis, ele pode mudar de ideia ou os números não têm tanta influência assim? Ainda é cedo para 26 para alguém mudar de ideia, ou pelo menos dizer que mudou de ideia, Porque uma coisa é a ideia que está dentro da cabeça dele, outra coisa é o que sai da boca, Mas é muito interessante essa pesquisa, porque, primeiro, o Tarcísio está em primeiro lugar desde que começou, desde que ele assumiu. Isso me impressionava muito, porque uma pessoa que não era conhecida, era um ministro do Bolsonaro ali, de infraestrutura, e ele mantém essa liderança. A subida do Eduardo Leite também tem um motivo, o David explicou pra gente, mas é impressionante, porque são mais de 30 pontos percentuais. E o Zema, que vinha caindo, porque andou falando umas bobagens por aí, deu uma recuperada boa, Você vê
O negócio da política não dá para dizer, o negócio foi assim, ó, na curva. E eu estava ali, pode parecer implicância, mas não é. Eu falei, vamos ver como é que estão nessas pesquisas os governadores do PT. São 4 governadores. Eles estão, respectivamente, em 9º, que é o da Bahia, né? O Jerônimo, alguma coisa, esqueci o nome. Depois tem em 15º lugar, que eu acho que é o Piauí. Em 16º é a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. E o último, que eu esqueci quem é, falha minha, devia ter botado o nome aqui, mas é do PT, está em 19º. Então, aí, se a gente for fazer aquele recorte direita, esquerda, centro, na preferência, nesse ranking, o centro/direita está ganhando.